Li-a e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo. Levar-lhe o meu papel fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. Ou gosto da polêmica ou qualquer outra causa que não alcanço, não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia é que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade, não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria, era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica, não me lembra-se. Trazia coisas novas ou não, o calor é que crescia, e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Trepliquei, e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente a mim sobravam 1000 coisas que distraíam, o estudo, os recreios, a família, e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua. Ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo. Mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres, os olhos desaprenderam de chorar, se porventura choravam antes. Senti essa mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez, à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar da resposta, e se demorará muito, e que pergunte ao moleque, quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também, apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los, e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou do jantar. Machado de Assis item 133 item. Fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma, ele ainda teimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução, tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia, se afinal cedeu foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal ou simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu afinal, como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber, não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota infecta colcha de retalhos. KPITULOXCI. Achado que consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então,
a caminho do seminário, mas agora, no gabinete do Engenho Novo. Então, não o fiz. Propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me, já agora não o esquecerei. Mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia, mas, se era, ele estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, em donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Item 134 Item Dom Casmurro KPITULOXCI. O diabo não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente. Pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele, 2 pessoas vieram ajudá-lo, Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite. E outra que direi no capítulo que vem. O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais daquele exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de Matacavalos, temperando o mal com a opinião antirrussa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolações maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum, mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, a um mister de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade. KPITULOXI. Um amigo por um defunto. Quanto a outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a Matacavalos. Um amigo. Supri assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim, a palavra obedecia-lhe, mas o homem não. É sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe, que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no 2º ou 3º domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metidiço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou o tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias, entretanto, pode ser que a senhora
D. Justina tem alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra. E a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso, isso. Parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente. Confirmou José Dias para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras, naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave. Distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível! Exclamou Escobar. 40 anos. Nem parece 30, está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu, são exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava. Atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça. Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando, é de lá. Tomás. Item 136 Item Dom Casmurro. Nhonho. Estávamos na horta de minha casa, e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto, apontei. Ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido, ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O que me admira é que Dei Glória se acostumasse logo a viver em casa. Da cidade, onde tudo é apertado, a de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta, diz. Porém que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passamos o lavadouro, ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio, depois continuamos. Quais foram as reflexões não me lembro agora. Lembra-me só que as achei engenhosas, e ele riu também. A minha alegria. Acordava dele, e o céu estava tão azul, e o ar tão claro, que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram, depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe, um anjo dobrado, disse ele. Machado de Assis item 137 item. KPITULO Chiu. Ideias aritméticas. Não digo mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar, sabia também calcular depressa e bem.
Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 mais 2 igual 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava. De cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era. Para ele como nada, cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos, estava pronto. Isto com 7, 13. 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P, o mesmo do S, do C e do Z, o mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos, não há dois que façam o mesmo ofício, 4 é 4, e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22, multiplique por igual número, dá 484, e assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5, ponha-lhe 2 zero, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com um P como com 2 pp. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias. Mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que, eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar, em 3 minutos, quaisquer quantias. Por exemplo, e dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes, e olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma, e se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta, e na semana seguinte levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou no papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar, e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras, e sussurrava. Ó! O vento não é mais rápido. Foi dito e feito, em meio minuto bradava-me. Dá tudo um 0,70 cifrão 000 mensais. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas, e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70 cifrão 000 a 180 cifrão 000. Pois tudo isto, em que eu gastaria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel, fê-lo. Escobar de cor, brincando. Olhando-me triunfalmente, e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total, e mostrei-lhe, era aquilo mesmo, nenhum erro, 070 cifrão 000. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples, e portanto mais naturais. A natureza é simples. A arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo, que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio, outros seminaristas notaram a nossa efusão, um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos, podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não, se era inveja, tanto
pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. KPITULOXCV. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda, a de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana disse-me este em casa: Machado de Assis item 139 item. Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram, amanhã. Lá no quarto, no quintal, ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade, que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera, e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo, e para tanto valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que, ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho, é o único. Vou já hoje conversar com Dei Glória. Expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses, ou antes. Melhor é falar domingo que vem, deixe-me pensar primeiro. Ó! Bentinho! Interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer? Digo. Não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente, eram 2 pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei-a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa, o reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir uma semana, no domingo daria a resposta, e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não. Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca no nosso caso é a moeda. Ora! Você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não, 1 par de calças, 3 camisas e o pão diário, não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do item 140 item Dom Casmurro. Ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano, e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos. Sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam, a Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos, e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo, e ele não acabou.
Discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Via alma aliviada de minha mãe, via a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava, espiritualmente, também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la, e assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. KPITULOXCVI. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente, e acabou. Triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca. E esquece. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras. Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio? De Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus. Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você? Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois, declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo, ia ver se não haveria outra coisa, e eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia. E ouvi-lhe dizer com volubilidade: Não, Bentinho, não é preciso isso. A melhor, não digo melhor. Porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mais a coisa que produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomara. Se algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa, está dado um padre ao altar, sem que você. Entendo, é isto mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonotário, ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer, e se ele hesitar. Fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo. Sim, parece que é isso, realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil, minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1070 cifrão 000, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. Item 142 item Dom Casmurro. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio, nem dou teologia. O próprio latim não é preciso, para quê, no comércio? In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilérico. Oh! Como a esperança alegra tudo! Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos. Cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim. Quando tornei de longe, e agradeci de novo o plano lembrado, não podia havê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente,
a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo Oshkvi. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro. Mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao fim do papel. Com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo. Em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que é essa qualidade superlativa me rendeu não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que filho do seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento casto uns assomos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me Machado de Assis item 143 item. Deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo, e diziam-mo, algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. Capítulo Oshkvi. 5 anos. Venceu a razão, fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19. Os 20, os 21, aos 22 era bacharel em Direito. Tudo mudará em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer. Ainda assim os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos espalhadamente, a touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também, não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação, descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera, o pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe a segundas núpcias. Mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais, e de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros, que ele lhe restituiu, logo que pôde, não sem este remoque, de glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu animou-me muito no nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com Capitu, e fê-lo servir a ambos nós, como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo. Preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar, posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado suspendeu ele o obséquio. Que ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela, tanto que alguma vez, escrevendo-me